Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. Filosofia medieval. Um debate aristotélico sobre Santo Agostinho. Com José Carlos Estevão. A distância que separa Tomás de Agostinho é praticamente a mesma do ponto de vista cronológico que separa Tomás do nosso tempo, não é? E assim como para nós um autor do século XIII parece um homem de um outro mundo, do mesmo modo Agostinho parecia para Tomás de Aquino algo de um mundo estranho, um mundo antigo, não é? No qual ele, em hipótese alguma, se reconhecia. Mas há mais continuidade entre Agostinho e Tomás do que entre Tomás e nós. Não é? Por quê? Porque Agostinho permanece como o grande mestre da Idade Média. Né? Suas obras continuaram sendo copiadas, continuaram sendo lidas, é o que há de mais rico no legado da antiguidade que foi preservado pelos medievais. Claro, Agostinho foi influente durante todo esse vasto espaço de tempo e continua influente depois disso, e continua hoje sendo uma referência filosófica viva. Não é? A gente pode pensar de imediato numa obra como a obra política de Hannah Arendt. E pensa politicamente a política do século XX, portanto a nossa ainda, com uma matriz expressamente agostiniana. E até mesmo que um livro como As Investigações Filosóficas de Wittgenstein, que tem um impacto determinante na nossa capacidade de pensar atual, não começa com uma referência às Confissões de graça. Né? Tem suas razões para fazer isso. Mas é justamente Tomás de Aquino que modifica, se não a permanência de Agostinho na história da filosofia, mas que desloca Agostinho do seu lugar central até então. Né? E Tomás ocupa, por sua vez, uma posição que é determinante, em particular, no que talvez seja o mais importante acontecimento histórico-filosófico da Idade Média, que é a recepção de Aristóteles. Por volta de meados do século XII, começa a chegar à Europa, a Europa Latina, não é? As novas traduções de Aristóteles. Vinham importadas da Espanha muçulmana, de Al-Andalus. Não é? O movimento inicial de recepção dessas traduções é muito rápido. O mais importante filósofo da cristandade da primeira metade do século XII, que é Pedro Abelardo, fazia referência às obras esquecidas ou às obras perdidas de Aristóteles. Entre elas, por exemplo, a metafísica. Mas pelo menos um aluno dele, aluno pessoal, mas que era exatamente 36 anos mais novo do que ele, ao contrário, pôde ler praticamente todo o corpus aristotélico. Portanto, uma geração. Em uma geração eu saio de um desconhecimento bastante extenso
um desconhecimento extenso, né, da obra de Aristóteles, para, ao contrário, a possibilidade de lê-la. Né? E o impacto dessa leitura, da leitura das obras de Aristóteles, simplesmente não pode ser exagerado por nós. Provavelmente os 200 anos posteriores, o século XIII inteiro, o século XIV inteiro, foram dedicados à tarefa de digerir a recepção de Aristóteles. É verdade que desde a época de Agostinho, com certeza, a filosofia pagã havia sido absorvida pela tradição filosófica e religiosa. Né? Agora, num registro muito preciso, essa absorção se dá segundo uma matriz determinada, que é a do neoplatonismo. A dos livros platônicos a que se refere Agostinho. Se refere, por exemplo, nas Confissões. Né? O que é que Agostinho diz ter lido nos platônicos? E agora preciso citar literalmente. Ele leu que no princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. Ora, nós sabemos muito bem que isso aqui é a primeira frase do Evangelho de São João, do Novo Testamento. Aquilo que Agostinho diz ter lido nos filósofos platônicos é exatamente o texto, né, da Bíblia dos cristãos. Né? É claro, diz ele, os neoplatônicos não ensinam tudo, né? Eles ensinam a verdade, mas não tudo que é necessário. Por exemplo, diz ele, e esse exemplo não é pouca coisa, né? Embora eu possa ler isso nos platônicos, eu não posso ler nos livros platônicos que o Logos se encarnou e habitou entre os homens. Isso é o próprio da revelação, isso é o próprio da religião cristã, e por isso ela se torna verdadeira filosofia. Ela diz o mesmo que dizem os platônicos, mas ela diz mais do que dizem os platônicos. Não é? E, aliás, desse modo, Agostinho está exprimindo de maneira bastante cabal esse ar de família que nós percebemos de imediato entre uma certa filosofia, que é o neoplatonismo antigo, não é? E a expressão teórica do cristianismo, não expressamente o cristianismo, mas o modo como ele se expressa teoricamente. E a gente poderia acrescentar também o judaísmo, o islamismo, ou seja, toda a tradição dos três grandes monoteísmos. Não é? Portanto, essa incorporação da tradição antiga se dá, mas se dá numa chave muito precisa. A obra de Aristóteles estava perdida, ou seja, ela simplesmente não estava traduzida para o latim. E como já não se lia mais grego desde o fim da Antiguidade, na Europa Ocidental, essa obra era inacessível. Mas ela não é estranha à tradição neoplatônica. Ao contrário, ela por sua vez, Aristóteles, havia sido incorporado à tradição platônica, neoplatônica, mas um certo Aristóteles. Não é? Portanto, não havia razões para, no momento em que se começa a reler Aristóteles retraduzido, ou traduzido pela primeira vez, não havia razões para recusá-lo. Ele faz parte da tradição. Não é? Mas acontece que o acesso agora ao texto permite uma outra leitura de tipo muito diferente. Não é? E essa leitura abre possibilidades que entram em conflito tanto com a tradição filosófica, quanto também, em particular, com a tradição religiosa. E, em alguns momentos, de maneira frontal. Aristóteles ensina que o mundo é eterno, enquanto que as religiões monoteístas afirmam que o mundo foi criado. Portanto, Aristóteles parece em aberto confronto com aquilo que ensina a religião. Né? E, em particular, a leitura, seja da física e da metafísica de Aristóteles, essas abrem caminhos de conhecimento que estavam abandonados desde o fim da Antiguidade. E, por isso, ao mesmo tempo, apesar dos problemas, o sucesso e o impacto são estrondosos. Né? Houve uma sequência ininterrupta de tentativas de proibição do ensino de Aristóteles por parte das autoridades eclesiásticas, principalmente no que diz respeito à física. E essas proibições simplesmente caíram no vazio. Né? Agora, se não bastasse a redescoberta de todo o corpus aristotélico, são traduzidos no mesmo movimento e no mesmo espaço de tempo, esse que se estende da segunda metade do século XII até a primeira metade do século XIII, vastíssimas coleções de comentários das obras de Aristóteles.
de autores gregos da antiguidade, como, por exemplo, Temístio, que foi traduzido pelo tradutor oficial de Tomás de Aquino, Guilherme de Moerbeke. Ou então comentários de autores judeus, como Maimônides, de autores árabes, como Avicena, e em particular Averroes, além de tantos outros. Para que a gente tenha uma ideia da extensão disso, basta lembrar que uma edição moderna dos comentários de Averroes a Aristóteles ocupa 17 volumes, e volumosos. Não é? Portanto, o que eles estão recebendo é uma enorme biblioteca. E vocês também perceberam a heterogeneidade desses comentários. São comentários de alto nível em termos filosóficos, mas de matriz religiosa muito diversa. Não é? E aqui Averroes ocupa um papel particular e especial, não é? Porque, mais do que todos os outros comentadores, ele se atém expressamente a comentar Aristóteles. Ele é chamado pelos medievais de o comentador por excelência. Assim como eles designam Aristóteles por o filósofo, Averroes é o comentador. Não é? E a maneira pela qual ele comenta é de uma perspectiva bastante precisa. Não é? Criticar a leitura feita muito antes dele por Avicena. Avicena é um autor tão neoplatônico quanto Agostinho. Ele dá muito mais atenção à leitura de Aristóteles que Agostinho. Mas também o modo pelo qual ele se apropria de Aristóteles é vazado na matriz neoplatônica. Não é? Agora, o Aristóteles de Averroes, ao contrário, é francamente anti-neoplatônico. Não é? E, portanto, mais intensamente incompatível com a tradição religiosa. Quando não foi mais possível reprimir o ensino das ciências aristotélicas na universidade, começou então a esboçar-se um confronto aberto entre a Faculdade de Artes e a Faculdade de Teologia. A Faculdade de Artes era o que hoje nós chamaríamos de uma faculdade de filosofia. E ela era responsável pela formação geral dos estudantes. Só depois que se passava pela Faculdade de Artes é que se podia ingressar em alguma das outras 3 faculdades, ou Teologia, ou Direito, ou Medicina. E notem, claro, não há nada parecido com uma faculdade de Física. Né? A física, a metafísica, a ética, a política, como desde sempre a lógica, permanecem como disciplinas da Faculdade de Artes. Agora, dada a recepção desse vastíssimo cabedal que se recolheu nesse século ao que eu me referi, é muito difícil, se não quase impossível, que a Faculdade de Filosofia de Arte, mas que de fato era de Filosofia, resistisse à tentação de deixar o seu lugar subalterno de formação propedêutica e não buscasse fóruns de autonomia intelectual, ou seja, desenvolvesse física, metafísica, ética, política, assim por diante. Em particular, é problemático que se pense numa ética filosófica autônoma, independente da religião. Era disso que se tratava? De fato, nós não sabemos se era disso que se tratava. É uma enorme controvérsia que já dura séculos entre os historiadores a respeito do que efetivamente se passava entre os mestres da Faculdade de Artes nesse momento. Mas nós sabemos muito bem, com absoluta precisão, que Tomás de Aquino e alguns outros acreditavam que era isso que estava acontecendo, porque foi isso que eles escreveram. Né? E até é muito provável que, se ninguém tivesse pensado efetivamente nisso, depois que eles criticaram, alguém passou a pensar. Depois de um milênio, né, parecia prestes a se romper o equilíbrio muito complexo entre fé e razão, filosofia e religião, que havia sido herdado de Agostinho. Particularmente grave porque ameaçava privar a religião dos seus elementos racionais e, ao mesmo tempo, também privar a filosofia do apoio institucional que lhe garantia a Igreja Católica. E, embora os ocidentais não soubessem disso, era exatamente o que havia ocorrido
um efeito histórico desastroso na Espanha islâmica de Averroes, né? Com um efeito justamente de eliminar da vida intelectual e, portanto, da religião, qualquer referência à filosofia. É nesse panorama que Tomás de Aquino constrói a sua obra. O que ele enceta é uma releitura de Aristóteles capaz de torná-lo compatível com a tradição religiosa. Não se trata, com certeza, de simplesmente jogar água benta na metafísica de Aristóteles, né? Batizá-lo no sentido que a gente batiza o uísque, falsificá-lo, né? E a operação é uma operação de mão dupla. Tomás constrói um Aristóteles perfeitamente aceitável para o cristianismo. Mas o cristianismo tampouco é o mesmo depois da operação de Tomás de Aquino. Ou melhor, não exatamente o cristianismo, mas a expressão intelectual dessa religião, que é o cristianismo, já não pode ser apenas aquela construída por Agostinho. Tá? Bom, a obra de Tomás é extraordinariamente vasta. Ela inclui, além da sua obra-prima, que é a Suma de Teologia, que é uma monumental exposição da religião cristã segundo os parâmetros de cientificidade aristotélica, não é? Que se estende na edição brasileira atual, 11 enormes volumes. Não é? Além disso, todo um conjunto de tratados teológicos, de comentários bíblicos e, principalmente, para o que nos interessa, de comentários das obras de Aristóteles, algumas das quais não eram comentadas desde a antiguidade, como é o caso, por exemplo, da Ética Nicomaqueia e da Política. Claro que eu não vou tentar, nem tentar fazer uma exposição breve acerca da obra de Tomás de Aquino, não é? Mas talvez seja possível exemplificar como ele procede tomando o exemplo de uma única questão, não é? Ou seja, a maneira como ele concebe a relação entre corpo e alma, lembrando desde já que aqui as palavras adquirem uma acepção completamente diferente do que elas tinham alguns momentos atrás. As bases para a nossa exposição são, em particular, os comentários ao livro de Aristóteles, o De Anima, o Sobre a Alma, assim como a Suma de Teologia. Mas as teses gerais podem ser lidas num pequeno livrinho extremamente denso e complexo, em que Tomás de Aquino apresenta os principais movimentos da sua metafísica, o ente e a essência. E, além disso, é bom lembrar que a minha abordagem ela se conforma estritamente à interpretação de Etienne Gilson, nosso grande historiador da filosofia medieval no século XX. Muito bem. O conhecimento humano, ensina Tomás de Aquino, em consonância com Aristóteles, ascende das coisas imediatamente dadas a nós, as coisas sensíveis, às coisas invisíveis. Ascende dos efeitos que nós podemos ver em direção às causas que podemos inteligir racionalmente. O que chamamos de alma é conhecido por nós a partir da constatação sensível de que há corpos que se movem de modos diversos. Alguns se movem naturalmente, como, por exemplo, o fogo, que se move naturalmente para cima, nunca se move para baixo. E outros agem de modo mais complexo, como os seres vivos, que têm em si o seu princípio próprio de movimento. Princípio que os faz nascer, crescer, desenvolver-se, reproduzir-se, fenecer e morrer. Ora, é esse princípio interno de movimento que chamamos de alma. A palavra alma é sinônimo de princípio interno de movimento e é definida segundo os parâmetros da física de Aristóteles. Aliás, o De Anima, o Tratado sobre a Alma, é parte dos estudos de física de Aristóteles. E como nós podemos perceber de imediato, a palavra alma aqui não lembra qualquer conotação religiosa, como costuma ter hoje para nós. E que também não se assemelha de maneira muito precisa àquilo que se descrevia há pouco em relação a Agostinho, não é? Nessa acepção, uma árvore tem alma. Ela brota, cresce, frutifica, fenece e morre segundo os princípios internos de movimento que a levam a se transformar. Há vários tipos de almas segundo a sua complexidade. A alma de um animal é mais complexa do que a alma de um vegetal.
Por quê? Porque permite maior número de movimentos. Do mesmo modo, a alma racional é mais complexa que a alma de outros animais, porque permite outros tipos de de movimento. Por exemplo, permite o conhecimento racional. A única diferença entre a alma de uma árvore e a alma humana é a diferença de nível de complexidade. Essa referência a movimento aqui também não é muito semelhante àquela que nós modernos costumamos utilizar, né? Em geral, nós, quando nos referimos ao movimento, nós pensamos em algo semelhante ao deslocamento, né? Aquilo que para os antigos e para os medievais é um caso particular do movimento, que eles chamam de movimento local, né? Para nós, a matriz da ideia de movimento é geométrica. Quando nós pensamos em movimento, nós pensamos num ponto se deslocando por uma linha. Para os antigos e para os medievais, a matriz é de origem, digamos, biológica. E o caso por excelência, o caso exemplar por excelência é o do crescimento de um ser vivo. Isso me mostra claramente o que é movimento, não é? Mas há uma formulação mais genérica que define movimento como a passagem do que é em potência para aquilo que é em ato. E nós voltaremos daqui a pouco a esses conceitos de potência e de ato. Embora a diferença entre diversos tipos de alma seja quanto ao nível de complexidade, portanto uma diferença quantitativa, o caráter racional da alma humana, no entanto, faz com que ela seja qualitativamente diferente das demais. A nossa racionalidade nos permite apreender para além das coisas sensíveis e para além das coisas corpóreas. Olhando para a coisa que é esse indivíduo na minha frente, eu apreendo não apenas os seus acidentes sensíveis, o formato do seu corpo, a cor do seu cabelo, a posição em que ele está, etc., como apreendo intelectualmente o que não pode ser visto pelo sentido da visão, a essência desse indivíduo, que essa coisa é um homem, isto é, um animal racional. A essência é aquilo que a coisa é. Da apreensão dessa coisa sensível, chego por uma operação do meu intelecto, à abstração, à apreensão de uma essência que não é perceptível apenas pelos sentidos. Essa apreensão deixa de lado, faz abstração, tudo aquilo que nessa coisa não pertence à essência, que é acidente, e também tudo aquilo que é móvel e material. Devo desconsiderar o que é móvel, porque se está em movimento quer dizer que é e não é ao mesmo tempo. Qual é a idade desse homem? Tantos anos, tantos meses, tantos dias, tantos minutos, tantos segundos, e mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Só pretendo conhecer da coisa o que ela é, não é? Não o que ela deixa de ser ou o que ela vem a ser continuamente. Por mais velho que esse homem venha a ser, uma coisa nele não muda, não é? Ele continua a ser, como é desde o seu nascimento, um animal racional. Um raciocínio igual eu posso fazer no que diz respeito à matéria. Em geral, nós tendemos a confundir matéria com corpo. Tomás de Aquino é aristotelicamente preciso. Matéria é potência, isto é, possibilidade de transformação, de movimento. Uma semente tem potência de germinar. E a potência indica um certo modo de ser. Ser, segundo Aristóteles, se diz de muitas maneiras. A potência é uma delas. A semente tem potência à árvore, mas antes que ela germine e cresça, a árvore não existe. Melhor, existe em potência, mas não em ato. E a potência, que ainda não se realizou, portanto ainda não é, de certa forma é alguma coisa, porque não é potência para qualquer coisa. A semente tem potência para germinar em árvore, nessa árvore. Ela não tem, por exemplo, a potência para voar. Potência existe, mas existe como potência, diferente de existir em ato. E o ato, por sua vez, é a potência realizada, atualizada. Assim como aquilo que se move, que é e não é ao mesmo tempo, porque está a cada instante deixando de ser o que era, a potência é e não é ao mesmo tempo, né? Se move todo o tempo. Nem o movimento, nem a potência, isto é, a matéria, devem ser apreendidos por nós quando queremos saber o que uma coisa é, a sua essência. E fazendo abstração do que se move
e do que é material, entramos, o nosso intelecto nos permite entrar, noutro nível de realidade, o das essências imutáveis. Ou seja, pela nossa racionalidade, ascendemos ao mundo do que não é corpóreo. E compreendemos também que a alma racional, a alma humana, não é corpórea. Ao contrário, ela pode conhecer as coisas corpóreas justamente porque não é corpórea. Se fosse da mesma natureza que os corpos, ficaria limitado ao que o corpo pode fazer, que é servir de instrumento para receber em si as impressões causadas pelas coisas. Mas ela nunca apreenderia aquilo que é inteligível. A alma racional, portanto, é distinta das outras almas. Participa tanto do que é corpóreo, que ela conhece através dos sentidos, quanto do que é inteligível, que ela apreende pela inteligência. Há muitos seres vivos que têm alma, mas elas não transcendem o corpóreo. E, por outro lado, há inteligências que não estão num corpo. O exemplo mais insigne, claro, é Deus. Já o animal racional é um composto sui generis. Tanto é corpóreo na sua qualidade de animal, quanto uma alma distinta do corpo enquanto é alma racional. No que diz respeito ao corpo, o homem é um animal como tantos, e no que diz respeito à alma, sua racionalidade o faz potencialmente igual a Deus. O homem ocupa o lugar mais alto na hierarquia das coisas corpóreas e o lugar mais baixo na hierarquia das inteligências. Tanto que nos faz perguntar se talvez não fosse melhor que a alma estivesse livre do corpo. Tomás entende enfaticamente que não. Ao contrário do que pensa a tradição platônica, para ele a alma não é prisioneira do corpo. Tampouco se pode dizer que ela habita um corpo. A alma não é, como na metáfora platônica, como o timoneiro do navio, que conduz o navio, mas não faz parte do navio, né? Ele é de uma natureza diversa da natureza do navio. O homem não é uma alma racional confinada no corpo. Ele é esse composto de corpo e alma. A alma é o princípio interno de movimento. Ora, o movimento sem o qual não há qualquer outro movimento, o movimento sem o qual não há nada, é justamente aquele movimento pelo qual alguma coisa vem a ser. O primeiro impulso da alma, portanto, é o ato de ser, isto é, a passagem do que é em potência para o que é em ato. Tal passagem se dá quando a matéria recebe a forma. Matéria é pura potência, é a possibilidade de ser algo. Mas só vem a ser efetivamente, só vem a ser em ato quando é determinada por uma forma. A forma, por sua vez, embora ela seja anterior à matéria, ela só existe propriamente no momento que ela efetivamente faz passar a possibilidade da matéria ao ato. Portanto, essa alma racional que dá forma a esse corpo, não é anterior a esse corpo, mas vem a ser ato no momento que dá forma a esse corpo. Portanto, não há como distinguir, é como separar realmente o que é matéria do que é corpo. O resultado deste ato é essa substância indissolúvel que é matéria e forma, corpo e alma. O homem é um composto de matéria e forma, no qual aquilo que ocupa a posição de matéria, o corpo animal, vem a ser em ato ao receber a sua forma própria, que é receber uma alma específica, com uma diferença que a faz diferente de qualquer outra, que é ser uma alma racional. O homem, portanto, não é uma alma perdida, aprisionada num corpo, não é uma alma angélica que se deixou seduzir pela transitoriedade da matéria. Ele é um composto de corpo e alma. E, como tal, ele é perfeito. E a exposição de Tomás é perfeitamente aristotélica. Ele pouco se afasta das concepções gerais de Aristóteles, só das gerais. No detalhe, ele se afasta cada vez mais. Agora, os termos básicos, esses são determinadamente aristotélicos. Matéria e forma, potenciato, substância e acidente. Tomás acentua a sua distância em relação ao texto de Aristóteles quando começa a considerar a diferença entre essência e existência. A essência do homem é ser animal racional. E esse ato de ser
que faz passar da essência para a existência não modifica a essência. Agora, embora o ato de ser não acrescente nada a uma essência, não é? Nenhuma essência existe sem esse ato de ser. Tá? A nossa forma é a alma racional, mas a noção de forma é mais geral do que a noção de alma. Uma pedra, por exemplo, tem forma, embora não tenha alma, não tem princípio interno de movimento. E também a noção de potência é mais geral do que a noção de matéria. Dada a distinção entre essência e existência, então Tomás pode pensar diferenças de potência que não são diferenças materiais. Portanto, ele pode pensar diferenças entre almas. A alma humana é a causa da existência do composto que é o homem. A causa independe do seu efeito. Nada impede que essa alma subsista quando o corpo se desfaz. Se a alma é a causa pela qual se dá efetivamente o composto, portanto o composto é efeito da alma, a eliminação do efeito, o composto, quer dizer, a morte, não elimina a causa, a alma permanece. Nada impede que a alma permaneça. Não parece estranho, visto o que foi visto, que a nossa perfeição enquanto homens possa ser substituída, em pós-morte, por uma alma separada do corpo? E se assim os platônicos não teriam razão? Até aqui, a exposição de Tomás mantém-se nos estritos limites da razão, da filosofia. Mas agora ele pode dar um passo ambicioso e responder que, efetivamente, na medida em que somos um composto de corpo e alma, nós não podemos pensar, senão analogicamente, por analogia, no que é uma alma separada do corpo. Mas a revelação, a religião cristã, vem em nosso socorro, diz ele, e nos ensina que é por isso mesmo que haverá a ressurreição dos corpos. Claro, esse dogma não se demonstra, mas agora ele parece muito razoável. Né? Dado todo o desenvolvimento anterior, seria de se esperar que assim fosse. Deixa de ser chocante. Não é? É quase necessário que seja assim, né? E, portanto, eu posso voltar a considerar desenvolvimentos racionais articulados a desenvolvimentos que exigem uma determinada fé, não é? Sem confundir os seus limites, não é? Mas se articulando internamente. Parece muito razoável aceitar o que diz uma religião que diz é por isso mesmo que os corpos serão ressuscitados, para que se mantenha a perfeição desse composto. Além disso, nós podemos pensar também, desse modo, na diferença entre almas que, por natureza, não são compostas com corpos. Nós só temos um vislumbre desse tipo de realidade, porque nós conhecemos pelo menos uma alma que pode subsistir sem o corpo, que é a alma humana. Se há pelo menos uma, devem haver inumeráveis. Quer dizer, inumeráveis graus de distinção, não entre matéria e forma, mas entre ato e potência. Inteligências separadas de corpos que sejam mais ou menos em ato. Essas inteligências separadas são chamadas na religião, diz Tomás de Aquino, de anjos. E ele continua: a religião não ensina absolutamente nada sobre os anjos. No máximo, ela faz referência a eles. Mas a ciência aristotélica permite compreender o que são os anjos. São inteligências separadas com graus diversos de composição, de ato e potência. Sendo compostos de ato e potência, eles são intermediários entre os homens, que são compostos de matéria e forma, e a única substância não composta, que é Deus, que é puro ato, sem composição nem com potência, nem com matéria. Ou seja, agora é a ciência aristotélica que ensina a compreender a religião. Inverteu-se. Agora há pouco nós mostramos como a religião me permitia avançar em relação àquilo que a física pode demonstrar. E agora, ao contrário, é a física aristotélica que me permite entender aquilo que a religião diz que há, mas não ensina o que é. Que é o caso desses intermediários chamados de anjos.
Claro que nós não podemos mais propriamente estar falando aqui em Aristóteles. A distância entre Tomás e Aristóteles foi crescendo sem parar. Mas não houve ruptura em relação, né, às bases físicas, às bases metafísicas da elaboração aristotélica. Né? Mais ainda, as concepções de corpo e alma que eu estou expondo são completamente diferentes daquelas que se pode ler em Agostinho. Mas elas não são incompatíveis com a religião. E nem é preciso abandonar Agostinho. Né? Muito do que ele ensina continua a ser perfeitamente defensável. Só se deve ser retificado naquilo que diz respeito ao âmbito físico da compreensão do que é propriamente humano no estado presente. Essas noções são só um exemplo. Para que nós pudéssemos entender o alcance que do trabalho de Tomás, seria preciso estender o que nós estamos esboçando aqui para a totalidade da apresentação do cristianismo, o que é o trabalho da Suma de Teologia. Né? E também, quando Tomás faz o comentário das obras de Aristóteles, ele não deixa de enfrentar aquilo que pode parecer como frontalmente contrário à religião. Por exemplo, né, quanto à tese da eternidade do mundo. Em segundo lugar, demonstra que os argumentos de Aristóteles não são suficientes para provar que o mundo é eterno. À luz dos princípios de Aristóteles, evidente. Ora, se isso é assim, então o mais prudente é suspender o juízo e dizer, bom, não sei se o mundo, não posso provar em física se o mundo foi criado ou se o mundo é eterno. Suspenso o meu juízo no que diz respeito à filosofia, nada me impede, sem nenhuma contradição, de acreditar, por fé religiosa, que o mundo foi criado. Esse dogma da religião revelada não entra em contradição frontal com aquilo que a nossa razão, bem orientada, evidentemente por Aristóteles, pode demonstrar. Quando parecia que entrava em contradição, era um erro de construção. Aristóteles não tem como provar a contraposição em relação ao dogma. Como foi muito fácil perceber, o cristianismo que emerge daqui é completamente diferente, extraordinariamente mais árido do que aquele de Agostinho. Ao contrário do que a gente tende a imaginar, foi muito mal recebido na época. Tomás foi muito festejado e aclamado na Faculdade de Artes, né, pelos mestres e pelos estudantes, principalmente pelos estudantes da Faculdade de Artes. Mas não com certeza na Faculdade de Teologia e menos ainda em ramos determinantes do cristianismo de então, e principalmente entre os franciscanos, que tendiam sempre a acusar Tomás de abrir espaço demais para a filosofia e de menos para a religião. Um autor franciscano do século XIV, que é Guilherme de Ockham, numa das suas obras chamada Diálogo, ele lembra o infinito escândalo que causaram as ideias de Tomás quando foram recebidas, e, em particular, aquelas a respeito da união substancial a que eu estava fazendo referência agora. Tomás de Aquino, como nós sabemos, era um frade dominicano, membro de uma das duas grandes ordens religiosas dos séculos XIII e XIV, né, e a outra era dos franciscanos. Os teóricos franciscanos, no século seguinte, no século XIV, né, vão dedicar o seu imenso talento à demolição dessa catedral teórica construída por Tomás de Aquino. E com grande sucesso, apesar da resistência dos confrades de Tomás de Aquino. Né? A verdade é que isso já é uma outra história. Uma história que abre caminho, sem dúvida nenhuma, para a compreensão da eclosão da modernidade. É exatamente no embate entre essa, eu ia dizer tentativa, mas é falso, dessa construção de Tomás de Aquino, de uma exposição da religião cristã à luz dos parâmetros da ciência aristotélica, de um lado, e uma outra percepção da expressão intelectual do cristianismo, que descende diretamente de Agostinho, não é? É desse embate que nascem os problemas e as aporias que nos porão no caminho filosófico do que é a modernidade. Mas isso, claro, é para ser visto mais para frente. Não é? Por fim, o Tomás de Aquino, o grande doutor da Igreja, esse não é medieval, ele é moderno. Não é?
É só no Concílio de Trento, no auge da Contra-Reforma, nas investidas contra as novas concepções a respeito do cristianismo, e exatamente no momento que se está prestes a abandonar em filosofia tanto a física quanto a metafísica aristotélica, né? Portanto, já quase no nascimento da modernidade, né? Que Tomás de Aquino é adotado como o filósofo oficial da Igreja Católica, se torna doutrina oficial. E é uma pena que seja exatamente esse Tomás que entrou para o nosso imaginário. Uma suma teológica rígida, encadernada, tal, e afivelada. Eu acho que, com certeza, o Tomás de Aquino da história, aquele que redime a melhor ciência da sua época, é muito mais interessante. Obrigado.